exortava para que permanecessem na graça. Nós trocamos as coisas de Deus muito fácil. Às vezes a gente troca um momento como esse, aí a pessoa diz assim: ah, mas eu estou cansado e trabalhei muito. Aí eu sempre dizia lá em Corumbataí do Sul, onde eu pastoreei 3 anos, a pessoa está cansada, né? Fica em casa. O que ela fica fazendo em casa? Ah, não sei, fica orando, intercedendo pelo culto. Vai, torcendo, como o pastor Toninho sempre diz. Fica torcendo para o outro fazer. Né? Amados, fica lá mais sendo sobrecarregado com a televisão, fica mais sendo sobrecarregado. Às vezes eu penso assim, e eu procuro querer entender e não entendo às vezes. Muitas mentes de pessoas, elas acham que vir na igreja cansa. Porque eu estou cansado, se eu vir na igreja eu vou ficar mais cansado. Não parece uma coisa de doido? Não, eu estou cansado, então não vou para o culto, não vou para a reunião, não vou lá ouvir a palavra, não vou louvar, porque eu estou cansado e lá cansa. É verdade isso? Às vezes eu penso que as pessoas têm pensado nisso. Mas, amados, estar neste lugar é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso. Por isso, permaneça firme na graça do Senhor. Não deixe nada te impedir desses momentos, privar nada. Nem pai, nem mãe, nem cansaço, nada. Não deixe que nada venha impedir, privar de você de receber, amém? Amém? De estar firme. E o Senhor vai olhar alguém para abençoar, não que isso seja regra. Quem que o Senhor vai abençoar primeiro? Quem está firme, amém? Não é que isso está escrito, mas a gente entende, amados, que o amor de Deus, ele é para todo mundo. Mas existem coisas e detalhes na palavra de Deus que não é para todo mundo. Não é verdade? Quando você olha nas leis lá do Antigo Testamento Velho, né? E você olhava que o sacerdote não podia fazer isso, que o nazireu não podia fazer aquilo outro. Porque eles eram pessoas exclusivas, nem todos podem estar naquele serviço, mas nem todos serão beneficiados como naquele serviço. Por isso que eu quero que nesta noite você permaneça na graça do Senhor, nos caminhos do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz que nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Como a gente esquece rápido. Ontem nós no Tadel, quem estava aqui no Tadel? Levante a mão assim, bem feliz. Amém, você que perdeu, venha, viu? E nós estávamos aprendendo um pouco sobre a questão de nós permanecer. E por que nós não permanecemos naquilo que nós aprendemos? A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 3,14, por que nós não aprendemos? Porque Tiago já falou disso, que muitas vezes nós não somos praticantes. Diga comigo, praticante. Você se considera um bom praticante de tudo aquilo que você ouve e lê? A gente tem dificuldade de praticar, por quê? Por que a gente tem dificuldade? E a palavra do Senhor nos recomenda, fique firme naquilo que aprendeu. Mas para você ficar firme naquilo que você aprendeu, você vai ter que praticar. Isso já é provado, que para você guardar as coisas, você tem que praticar. Para você desenvolver o seu psicológico, para você desenvolver a sua sabedoria, você tem que ensinar pessoas. Isso é tremendo, isso é algo de Deus. Por isso que você não pode ouvir Jesus e ficar quietinho, você tem que falar. Por isso que você não pode ouvir simplesmente a palavra de Deus e guardar para você. Porque você aprende muito mais quando você ensina, quando você fala. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, em 2 Timóteo 3,14, permaneça naquilo que aprendeu. E muitas vezes nós não permanecemos na palavra, não permanecemos nas coisas de Deus, porque nós não praticamos. Nós precisamos praticar, amém? Amados, quando eu falo de firmeza, de estar firme, firme no Senhor, eu falo desse Deus que é a nossa fortaleza. Diga assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E a palavra do Senhor diz no Salmos 91, quem já ouviu falar dos Salmos de número 91? Quem sabe o Salmo 91 decora aqui? Vou pedir para você recitar. Opa, ó irmão Valtão, segura aí. Salmos 91, versículo 2. A Bíblia diz que Deus é a nossa fortaleza, amém? Diga assim, Deus é a nossa fortaleza. E o Salmo 91 recomenda assim, eu direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Você pode dizer isso? Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é poderoso o suficiente, amém? E Ele não precisa de nada para operar. Ele é poderoso o suficientemente, Ele é, amém? Ele é a fortaleza. Só que a palavra do Senhor está dizendo aqui, eu direi o Senhor, Ele é a minha fortaleza. Quando eu falo isso, eu aprendo uma coisa.
Romanos capítulo 14, versículo 4. A Bíblia está falando aqui que o Senhor, Ele quer nos ajudar e nos fortalecer. O Todo-Poderoso deixa a sua glória, envia o seu Filho. Olha como que é a misericórdia de Deus. Ele envia o seu Filho, morre na cruz, e aí manda o Espírito Santo. Você acredita que o Espírito Santo está aqui? E além do Espírito Santo, Ele manda anjos, amém? Para nos guardar, para nos livrar. Amados, quando eu estou firme no Senhor, eu estou bem guardado. Eu estou fortalecido. Eu estou completamente armado. Literalmente, eu estou protegido. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso castelo forte. Ele é a nossa fortaleza. Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 4 diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Uma pergunta. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para firmar. Amém? Diga assim: Deus é poderoso para me firmar. Deus é poderoso para me firmar. Por isso, não desista, não desanime. É o Todo-Poderoso que está falando que Ele é poderoso para te firmar, para te fortalecer. Não importa o que você esteja passando, ainda que, falando não importa, esqueça, você não vai esquecer. Você vai lembrar, mas quando você lembra daquilo que você está passando, você está lembrando com o Deus que é a tua fortaleza e vai fazer você permanecer e vai fazer você vencer tudo isso. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você. E quando você sair dessa, espere para a próxima. Amém? Porque pessoa abençoada é pessoa que passa no deserto e não reclama do deserto. Os maiores milagres bíblicos até hoje que você encontra na palavra do Senhor foi feito no deserto. Amém? Deus quer te abençoar, não importa qual seja o local, não importa qual seja a sua dificuldade, a bênção vai estar sobre a tua vida, mas você vai ter que passar por isso. E Deus vai fazer você fortalecer. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não se agrada de covarde, daquele que se recua. A palavra do Senhor é que o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que muitas e muitas pessoas Deus tem desagradado. E talvez eu esteja falando com você que Deus se desagradou de você porque você recuou. Mas se você está aqui nesta noite, o Senhor está dizendo para você, amém? O Senhor está dizendo para você, fique firme daqui para frente, amém? Porque a minha alma quer se alegrar com você. O Senhor não se alegra com aquele que retrocede, com aquele que volta para trás. E você não nasceu para andar para trás e voltar para trás. Você nasceu para andar para frente e ser vitorioso. Porque a palavra do Senhor, ela está fortalecendo você para que você se firme no Senhor. Diga: eu recebo. E muitas vezes nós não temos estado firmes na presença do Senhor por causa do engano. O diabo, ele não parou de enganar. Ele engana desde o princípio. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. A Bíblia diz que desde lá do Éden, Satanás já estava enganando. Desde antes do Éden ele estava enganando, porque ele enganou os anjos no céu. E você talvez já ouviu falar disso, que ele fez um comércio, ele enganou muitos e muitos anjos lá no céu. Ele cai do céu, vem, engana Adão, engana Eva, engana Salomão, engana Sansão, engana grandes e grandes homens e mulheres de Deus, engana, chega em Jesus, ele teve que parar, que não dá para enganar Jesus, amém? Não dá para enganar Jesus, e às vezes a gente quer enganar Cristo, com a nossa falsa religiosidade, ou a nossa religiosidade, o nosso falso cristianismo. Às vezes ficamos querendo enganar o Senhor, mas não dá para enganar o Senhor, amém? Não dá. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,5, que o diabo, vosso adversário, quem que é o seu adversário? Aquela vizinha tagarela, aquele funcionário, aquela pessoa que trabalha com você, aquele que estuda com você, teu adversário não. O diabo, vosso adversário, ele anda bramando como um leão, ele não é leão, como um leão, ao derredor de vós, querendo te tragar. E quantos ele tem tragado? A Bíblia diz ao derredor, porque quando eu estou firme no Senhor, ele não pode chegar nem ao redor, amém? Não pode, porque quando eu estou firme no Senhor, ele não vai poder me enganar. Ele vai lançar seta, ele vai falar: olha, mas para que você está indo naquela igreja? Largue mão disso, como essas coisas que a gente ouve por aí. As pessoas, ao invés de, a gente acha que as pessoas
porque estudou ou porque sabe tantas coisas, ao invés da gente entender que as pessoas são inteligentes, parece que vai regredindo. E eu não entendo porque às vezes as pessoas falam tanto da igreja, tanto de igreja evangélica, eu não entendo às vezes por quê. E o diabo, como ele é especialista em enganar e falar para a pessoa, é verdade, não vai mesmo. E quantos ele já tem tragado? Quantos? Talvez ele já tentou e já fez isso na sua mente, ele já te venceu. Talvez ele já te enganou, e quantos ele tem enganado. Mas eu quero dizer para você, Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O diabo não vai mais te enganar. Diga assim, o diabo não vai me enganar mais. E não vai mesmo, em nome de Jesus, porque você vai se fortalecer no Senhor. E você não vai cair no engano de Satanás, você vai estar firme no Senhor. Quando vier com alguma coisa contra ou querer tirar você do foco da presença do Senhor, você vai estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você vai revestir da armadura do Senhor, você vai colocar o capacete da salvação, amém? O diabo vai tentar. Você vai pegar o escudo da fé, diga comigo, o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? Para aplacar os dardos inflamados do maligno. Satanás, ele quer lançar dardos na sua vida. Talvez você diz, ele não toca na minha vida, mas ele joga dardos. E ele está querendo acertar, e algumas pessoas ele já tem acertado. Mas eu quero que nesta noite, você se revista do Senhor, para aplacar todos os dardos que Satanás vai querer lançar na tua vida. E você vai sair daqui fortalecido no Senhor e na força do seu poder, amém? Diga-se, eu estou fortalecido no Senhor. E muitas vezes a gente não entende por que acontecem algumas coisas espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 26. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. E às vezes a gente dá lugar para o diabo, né? Com o olhar, com a nossa boca, com o nosso comportamento. Nós temos que parar de dar lugar ao diabo. O diabo, ele só fica procurando uma brechinha. Uma coisinha de nada. Que não tem nada a ver, né? A gente fala, não tem nada a ver. Ele só procura uma coisinha para encontrar um lugar e entrar. Porque o diabo, ele é legalista. Ele trabalha em cima de legalidade. Deu brecha, ele entra. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Amém? Diga assim, eu não vou dar e não darei lugar ao diabo. Amados, aí você vai vencendo, vai vencendo. O inimigo vai lançando seta. Vai vindo coisas que às vezes você fala, mas não é o diabo, mas pessoas que são usadas pelo diabo. Porque hoje nós vivemos de muitas e muitas pessoas sendo endemonizadas. Usada pelo diabo. Não é encapetado, como as pessoas falavam antigamente. Usado. Às vezes o esposo, às vezes a esposa, às vezes os filhos, às vezes, endemonizado. E às vezes você tem emprestado o corpo para Satanás usar. Mas a partir de hoje você vai dar um basta a isso, amém? Não vai dar mais lugar ao diabo. Você vai se fortalecer no Senhor. Porque muitas pessoas têm sido enganadas, porque a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma até num anjo de... Não é um anjo neguinho, não. Num anjo de luz. E tem pessoas que têm tido encontro com o diabo. Mas não é o diabo para eles, é um anjo. O anjo apareceu, o anjo... Eu tive ali uma... epifania, eu vi algo ali, aquela luz. E o diabo tem enganado muitas pessoas. A gente sabe até que existe uma tal de mesa branca. O diabo engana e tantas pessoas vão e caem no engano do diabo. Mas o Senhor está fortalecendo você aqui nesta noite, para você confiar mais nele, para não cair nessas mentiras de Satanás, nesses demônios transformados em anjo de luz, tentando tragar. Porque o Senhor quer te dar a vitória, amém? Ele quer que você saia daqui nesta noite com o seu entendimento nele. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a manifestação da glória do Senhor. E muitas vezes, você está sentado aqui no culto, como esse, e não está entendendo nada, né? O inimigo lançando seta. O inimigo cegando o entendimento. E muitos, às vezes, vêm numa celebração como essa, e está lá o inimigo cutucando, falando mal do horário, mal disso, mal daquilo outro. E o inimigo começa a ganhar espaço. Por isso que quando vinham essas coisas, repreende porque não é de Deus. Amém? E principalmente aquela vontade de ir embora. Não é de Deus.
Ah, mas o horário não é de Deus, mas não é. Porque não vem umas coisas dessas quando você está assistindo um filme. Parece que não vem, né? Ainda que às vezes o Espírito Santo fala, vai orar, vai ler a Bíblia. Que essa coisa da minha cabeça, né? O Senhor, Ele quer que você se fortaleça nele, amém? Se fortaleça nele. Você vai sair daqui firme mesmo, querendo só o Senhor, amém? Só o Senhor, e o resto é resto. Porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o meu reino, e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero terminar, amados, dizendo, como que eu posso estar firme? De muitas formas você pode estar firme. Está na palavra do Senhor algumas recomendações. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,9, que nós precisamos estar firmes. Por quê? Quando no início eu falei sobre provas e tribulações, esse versículo é fantástico. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,9. A qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Não é só você que passa a luta. Talvez a gente ache que a nossa luta é grande, que a nossa luta é complicada. Sim, não estou tirando o mérito da tua luta, da sua dificuldade. Mas a mesma luta que você está passando, muitas pessoas às vezes estão passando pior. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E você não sabe o volume de tudo isso, não dá para saber. Por isso que nós não podemos ficar reclamando daquilo que nós estamos passando. E vamos se fortalecer no Senhor. O Senhor vai nos tirar dessa, amém? Se nós se enfiamos nessa, Ele vai nos tirar também. Porque Ele é o papai, amém? O filho vai, sai lá na rua, quebra um vidro. Eu já fiz isso quando era pequeno. E quem vai pagar a conta? Aí primeiro, quando vê quebrando ou fazendo alguma coisa errada, o pai daquele filho ou o dono daquela casa vai pegar a criança e vai querer tirar satisfação. Mas o pai do filho que fez a coisa errada, não vai deixar. Não é verdade? Você deixaria uma pessoa bater no seu filho, mesmo seu filho estando errado? Ainda que é muito difícil acontecer, mas acontece. Você não deixa, você vai defender. Você vai entrar lá no meio. Porque é seu filho. Quem corrige o seu filho, quem que é? É você, é o pai. Só que vai ficar as consequências. O pai vai ter que pagar o vidro, pagar o hospital, né? Que tem filho que não é fácil. Né? Esse que vos fala um pouco foi. Mas o pai vai resolver. Resolve o problema, mas daí o pai vai ter uma conversa com o filho, não vai? Aí o pai vai pegar o filho, leva para o quartinho profético, o quartinho do sobrenatural, onde que é proibido fazer silêncio. E aí vai resolver o problema. E essa história acontece às vezes conosco, que eu fiz a coisa errada, não deveria ter feito, fui quebrei o vidro lá, eu fiz uma caca, eu fiz uma coisa errada. Não tem problema, amados, o diabo vai querer te pegar, né, porque ele é legalista, só que Jesus chega também, amém, vão resolver o problema. Ele confessou, pediu perdão, amém, se arrependeu verdadeiramente, Jesus vai tirar você da mão do diabo. Não, o diabo vai falar, não,